Falei para vocês, Aristóteles, ele divide as formas de governo em dois grandes grupos. Aqui eu fiz um diagramazinho bem legal para que vocês consigam memorizar, para que vocês consigam ter na cabeça essas formas puras e as formas impuras. As formas puras, a monarquia. O que vem ser a monarquia? Vocês lembram? Então, é algo muito natural que nós já discutimos dentro do ensino médio, nós já discutimos isso talvez até dentro do ensino superior e que não é novidade. Então, por exemplo, a monarquia. O que vem a ser a monarquia? É uma forma de governo em que apenas um indivíduo tem o poder. Nós vamos ver daqui a pouco exemplos e um pouco mais detalhado. Mas, em resumo, é um governo onde uma única pessoa ela faz tudo, ela que detém o poder. Então ela faz as leis, ela executa a parte financeira, tudo é centralizado nas mãos de uma única pessoa. A aristocracia. A aristocracia ela vem ser uma forma de governo até parecida com uma monarquia. Só que a diferença é que dentro da aristocracia é um grupo reduzido de indivíduos que tem o poder, mas ainda assim é uma forma de poder bem centralizada, onde nem todos possam ter a participação, diferente da última forma de governo puro, que é a democracia, onde é uma forma de governo exercido por todo o povo, por todas as pessoas que fazem parte dentro da sociedade. Professor, na prática é assim? Infelizmente não, nós sabemos que não. Nós vamos ver até dentro da forma impura, a demagogia, que ela se assemelha muitas vezes até à democracia, se utilizando de mentiras, de um discurso falso, para que você tenha o poder, dizendo que vai ser algo extremamente democrático e no fim das contas apenas um grupo de pessoas detém o poder e não levam em consideração a opinião de quem os elegeram. Então a democracia era para ser uma forma de governo onde todos pudessem participar, mas na prática às vezes não é isso que acontece. Mas o que cabe a nós analisarmos nesse momento é a forma teórica de como isso ocorre. E a forma teórica, segundo Aristóteles, ela descreve que a democracia é uma forma de governo que é exercido por todo o povo, por todas as pessoas no interesse da sociedade. Então, é esse o resumo da democracia. Bom, e essas formas impuras? A tirania. Vocês devem já saber pelo nome tirano, que é algo muito fácil de deduzir. Segundo Aristóteles, essa forma de tirania é um governo ilegítimo, um governo injusto, cruel, que muitas vezes ele pode até ser legítimo, mas é um governo em que ele usa-se da violência para impor as suas vontades, as suas opiniões. Então é algo que não leva em consideração a opinião de ninguém e usa a violência para manter esse poder. A oligarquia. A oligarquia ela vem a ser um governo que é exercido por indivíduos que pertencem a um pequeno grupo, a um pequeno partido, a uma pequena classe social ou uma família. Então é muito parecido com a aristocracia, mas que tem alguns pontos divergentes. Mas essa oligarquia ela vem ser ali muitas vezes um governo que é exercido por classes. Por exemplo, vamos aqui reunir vários professores, vamos montar aqui uma chapa e vamos tentar concorrer às eleições e vamos fazer os benefícios somente para a classe dos professores. Isso seria uma oligarquia. Então, um grupo, uma classe de pessoas que vai buscar somente o seu interesse. Então, isso vem a ser a oligarquia. E a demagogia, até pelo próprio nome, é uma ação, é um governo em que ele visa manipular os sentimentos das pessoas, as paixões populares
e isso visando a conquista do poder político. E que na prática ele aparenta uma modéstia, uma humildade, até honestidade com objetivos escuros, com objetivos ali muitas vezes mal intencionados. E que na prática, na nossa realidade hoje, é o que mais acontece. Um candidato em que ele manipula os sentimentos, manipula as paixões, visando ali esse poder político, e quando ele chega ao poder, ele muda completamente. Então, a nossa disciplina, eu quero deixar bem claro que ela não é uma disciplina para fazer politicagem, para que a gente fale de candidato A, candidato B, candidato C, não é o foco. O nosso foco da disciplina, quando ela fala em Estado, sociedade, governo, nós vamos fazer um apanhado geral, mas se vocês quiserem colocar alguma ideia, fiquem à vontade. Mas eu peço desde já para que a gente não leve para esse lado político partidário, para que não aconteçam discussões fora do nosso contexto. Então, vamos trazer tudo para dentro da nossa realidade, contextualizando, claro, falando do nosso país, dos nossos problemas, mas sem que a gente leve para esse lado demagógico. Então, essas são as formas de governo básicas segundo Aristóteles. Existem algumas outras, mas eu trouxe para vocês essa forma de Aristóteles que aparenta ser uma das mais organizadas e uma das mais bem estruturadas para que a gente possa analisar. E contempla a maioria das que a gente contextualiza atualmente. Bom, a monarquia. Como eu falei para vocês, é uma forma de governo em que apenas um indivíduo detém o poder. Então, é uma única pessoa em que ela manda, desmanda e faz acontecer dentro do seu país, faz acontecer as leis, a economia, tudo centralizado nessa pessoa. Então, essa monarquia é uma forma de governo onde esse monarca, que muitas vezes a monarquia é aliado com o reinado. Então, esse monarca, esse rei, ele exerce um papel político muito mais ativo dentro do governo, dentro do Estado, ou até mesmo pode ser uma monarquia um pouco mais passiva, em que esse monarca ele tem uma função muito mais de cerimonial, de cumprir umas funções de representação, então só aparecer ali na mídia, digamos assim. Mas geralmente a monarquia pura é aquela centralizada em uma única pessoa, em que ela organiza toda a sociedade e tudo é centralizado nela. Aí eu trouxe o exemplo do reinado. Bom, a aristocracia. A aristocracia, ela significa nobreza. Então, é uma classe social superior. Esse termo aristocracia, ele tem origem aí na Grécia Antiga, em que fala de aristocrateia, que significa o governo dos melhores. Então, seria esse grupo reduzido de pessoas em que essa classe privilegiada ela é eleita para colocar as suas vontades, colocar os seus interesses acima de tudo dentro da sociedade. Então, essa aristocracia, essa forma de organização social e política, ela também é monopolizada. Só que, em vez de monopolizar em uma pessoa, ela vai monopolizar em uma classe privilegiada, em um grupo privilegiado que toma todas as decisões e que essa aristocracia ela passa muitas vezes de geração a geração para que esses interesses não sejam perdidos dentro da sociedade. Então, eles tentam se manter no poder a qualquer custo. A democracia. A democracia, teoricamente, é o que nós vivemos hoje. Ah, professor, por que teoricamente? Porque nós sabemos que na prática, muitas das características da democracia não acontecem realmente.
essa democracia ela é uma forma de governo que é exercido por todo o povo no interesse da sociedade. Se essa democracia é uma forma de governo em que todo mundo pode participar, muitas vezes você se sente uma pessoa ali inútil dentro dessa democracia, porque a sua voz, a sua vontade nunca é ouvido. Então é sempre ali o interesse de poucas pessoas na prática para acontecer as coisas. Então, essa democracia, esse termo, ele tem origem também na Grécia. Então, vocês podem observar que quase todas essas formas de organização política, de Estado, remontam à Grécia. Porque a Grécia é o berço político, é o berço ali do Estado. Então, toda vez que nós estivermos falando sobre esses assuntos, a Grécia ela é extremamente importante. Aristóteles, Platão, todos aqueles filósofos que discutem a sociedade têm grande contribuição para essas formas de governo que nós vivemos hoje. Então, esse termo democracia, dentro dessa origem grega, que significa demos, povo, de demo, e kratos, de poder. Então, é o poder do povo. Isso teoricamente, porque eu já expliquei para vocês que na prática não é bem assim. Em geral, a democracia é uma prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder das decisões políticas em meio aos cidadãos. Então, ali é a participação de todos, que muitas vezes é uma falsa participação. Por que é uma falsa participação? Porque você tem ali, às vezes, a noção de que você está participando, mas que na prática a sua opinião não serve para muita coisa, porque as decisões que são tomadas ali não querem saber muitas vezes a sua opinião, querem saber o interesse de poucas pessoas. Então, é como eu falei para vocês, eu não quero aqui fazer politicagem, mas é o que nós vemos muitas vezes no nosso município, no nosso estado, na nossa região e no país e às vezes no mundo. Então, é essa falsa democracia que nós vamos ver daqui a pouco, que muitas vezes é uma demagogia na prática. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma assembleia comunitária, em que talvez está sendo discutido ali os problemas da sua comunidade de uma forma democrática, onde tem algumas pessoas levantando a mão, talvez dizendo que são favoráveis ou contra. Então, seria isso a democracia, a participação de todos. Mas nós sabemos que no nosso país, nós inclusive temos até uma grande parcela da população que não se sente motivada, por exemplo, a votar, que teoricamente é o maior ato democrático. Por quê? Porque na prática não está fazendo tanta diferença. Mas vamos dar continuidade à nossa temática sem nos perdermos aí nessas discussões, senão a aula acaba e a gente fica discutindo essas partes políticas. Bom, a tirania. Como eu falei para vocês, a tirania ela vem aí de um governo ilegítimo e que também tem ali seu berço na Grécia e que está relacionado com a opressão, com a crueldade, com o abuso de poder. É um termo que origina do vocábulo grego também, turanos, que na Grécia clássica designava um governo ilegítimo, ou seja, teria sido instituído de uma forma ilegal. Esse tirano, esse governo à base de tirania, era o nome dado à representação desse governo que usava-se da violência, usava-se do abuso de poder e para intimidação e para se manter muitas vezes no poder. Então, é uma forma extremamente violenta, utilizando muitas vezes a morte de pessoas para que esse poder possa ser mantido a qualquer custo. Então, a tirania é uma das piores formas de poder. Professor, isso ainda acontece? Infelizmente, todas essas características que eu falei para vocês dessas formas de governo anterior ainda se mantêm no nosso país.
de uma forma ou de outra. Então, não é que a tirania ela exista de uma forma pura, mas ela existe ali em pequenas características, onde o governo, muitas vezes, ele usa da opressão, ele usa da crueldade, ele usa do abuso de poder para realizar inúmeras ações. Então, hoje, isso aqui já é uma opinião minha, não a visão de Aristóteles. Eu diria que o nosso país, hoje, ele é um misto de todas essas características desses governos que nós vimos aí. É um governo que muitas vezes é passado de pai para filho, de família para família, de geração para geração, de amigo para amigo, em que se usa da perseguição política, da tirania e diversas outras características. Então, se eu fosse, se eu fosse manifestar uma opinião de como acontece a nossa forma de governo, eu diria que é um misto de todas essas. Mas vamos seguir em frente. Bom, a oligarquia. A oligarquia, segundo a definição, é um governo que é exercido por indivíduos que pertencem a um pequeno grupo, a um só partido, a uma classe social ou a uma família. Na nossa vivência como pessoa, nós temos essa oligarquia muito associada a essa passagem de poder de família para família. Quando eu digo família para família, eu estou falando dos seus membros, de pai para filho, de irmão para irmão. Então, vai se mantendo o poder ali, de marido para mulher, e pai para filha, e que era o que acontecia muito num passado não tão distante, não só no nosso estado, como na nossa região e às vezes até mesmo dentro do país em alguns cargos. E tudo isso gera problemas. Por quê? Uma das principais características dessa oligarquia é a questão de você manter os parentes, de você manter os amigos, tudo ali dentro do governo, sendo privilegiado com cargos, sendo privilegiado com dinheiro, de todas as formas, vai privilegiar um grupo de pessoas muito próximas de você. Então é algo extremamente ruim. Por quê? Porque quando você faz um governo onde esse nepotismo que vem a ser aí esse emprego da família, dos amigos, é algo extremamente maléfico para a sociedade, porque nós sabemos que dentro da sociedade temos pessoas extremamente capacitadas para exercer cargos e funções dentro da administração, mas mesmo assim nós vamos lá e colocamos os parentes ou os familiares para que esse pequeno grupo seja privilegiado. Então, essa oligarquia ela se refere a um governo de poucos, a uma pequena elite. Então, são pessoas ali muito ligadas a essa questão burguesa, elitista, e que para alguns autores da área filosófica, essa oligarquia é um governo corrompido de grupos que manipulam o Estado para os seus interesses. Então, eu peço desculpas aí pela mensagem que apareceu aí no computador descarregando, cortou até um pouco o raciocínio, mas essa oligarquia ela vem a ser esse grupo extremamente corrompido. Então, dentro desses autores filosóficos, ele descreve que toda essa oligarquia ela vem a ser corrompida. Então, ela está extremamente ligada a esses aspectos aí de podridão, a esses aspectos de algo ilícito. Então, coisas extremamente erradas. Então, essas são as características dessa oligarquia. E, por fim, dentro desse grupo de formas de governo que nós apresentamos, nós chegamos à demagogia, que é uma ação ou um processo de manipular os sentimentos, as paixões populares, visando a conquista do poder político. Na prática,
é essa imagenzinha aí que eu trouxe para vocês. É o lobo em pele de cordeiro e os cordeirinhos lá aplaudindo, se sentindo muito felizes, achando que tudo vai mudar, porque a demagogia, ela se apresenta com essas características de realmente manipulação de sentimentos. Então, uma pessoa demagógica é aquela pessoa que ela sabe muito de psicologia, ela manipula muito bem, então ela percebe o comportamento das pessoas, quais os seus interesses, quais as suas necessidades e a partir disso elabora discursos que muitas vezes empolgam a plateia, trazem sentimentos, paixões doentias, então um amor exacerbado ali aquele candidato e tudo isso visando o poder. Então essa prática demagógica, ela aparenta essa modéstia que eu falei para vocês, essa humildade, uma honestidade e tudo isso com objetivos muito escusos, muito sombrios e que esse governo demagógico ele também é muito ligado às práticas de corrupção, às trocas de favores. Então é algo também na prática extremamente ruim para a sociedade. Então vem a trazer inúmeros problemas. Então é como eu falei para vocês, eu sei que talvez dentro dessa minha fala vocês vieram à cabeça aí talvez um candidato A, um candidato B, um político A, um político B, mas essa não é a nossa função, estar aqui discutindo o perfil de candidato nenhum, estar aqui discutindo as formas locais, regionais ou nacionais de política. O nosso intuito aqui dentro dessa disciplina é fazer vocês despertarem para essas formas de governo e para que vocês entendam cada uma que isso é extremamente importante para a formação acadêmica de vocês. Saber o funcionamento dessa sociedade, do Estado, que é algo extremamente relevante para o curso de serviço social. Bom, então, depois de discutirmos todas essas características dessas formas de governo, nós vamos apresentar para vocês aqui alguns autores que discutem essa questão de Estado. Quando eu falo para vocês que iremos apresentar, então nós falarmos de uma forma superficial desses autores, porque são autores que têm muitos livros, muitas publicações, e quem tiver curiosidade em pesquisar, suas obras são extremamente acessíveis na internet. O primeiro deles, que discute muito essa questão de Estado, é o Maquiavel. Maquiavel ele escreveu um livro que é extremamente clássico dentro da política e dentro do Estado, que se chama O Príncipe, em que esse livro ele trata de um pequeno manual de conduta dos príncipes. Então ele descreve as maneiras de como essas pessoas deveriam conduzir a sua política, deveriam conduzir a sua forma de governar de uma forma interna, externa e principalmente como conquistar e manter o poder. Então é uma frase clássica que eu até coloquei aqui para vocês de Maquiavel, que vocês certamente já devem ter escutado, é que os fins justificam os meios. Então, para você alcançar um objetivo, muitas vezes você pode fazer qualquer coisa ali que isso é justificado. Por quê? Porque através de tudo que você fizer ali, buscando um objetivo final, isso vai ser justificado. Então, esse fins justificando ali os meios, quer dizer que você pode muitas vezes fazer até coisas ilícitas para chegar a um determinado objetivo. Então seria basicamente assim. Um outro autor que fala muito sobre essa questão de Estado é Montesquieu. Ele considerava que, embora o homem ele adentrasse ao mundo em um estado de natureza, ele não iria buscar o conflito. Então é um teórico que ele fala muito dessa questão das leis naturais que impulsionam o homem
em direção à vida em sociedade, o desejo de paz, a consciência das suas necessidades. Então é um teórico em que ele fala muito dessa questão de minimizar os conflitos e extremamente importante também para essas discussões sobre Estado. Então são dois autores que eu recomendo para vocês pesquisarem, claro, além de Aristóteles, além de Platão. Então todos esses filósofos são extremamente importantes. E um outro que eu trouxe para vocês, que é Emile Durkheim, é um autor que ele trata também dessas questões de Estado e principalmente das questões sociológicas. Para ele, o Estado ele é fundamental numa sociedade que fica cada dia maior e mais complexa. Ele descreve que a vida, tudo que acontece dentro da sociedade é chamado de fato social. E esse fato social, ele é quem gera todos os conflitos, gera tudo que acontece dentro da vida. E Durkheim, ele também descreve que a função do Estado seria muito mais moral, pois deveria realizar e organizar o ideário do indivíduo e assegurar-lhe o pleno desenvolvimento. E isso seria feito por meio de uma educação pública. Então, algo até muitas vezes utópico, mas um autor de grande contribuição para a sociologia e para a filosofia política. Por fim, nós vamos discutir dentro aqui da nossa aula de hoje o Estado e os três poderes. Então, é algo extremamente da nossa realidade. O Estado ele possui três poderes, que nós já sabemos quais são eles. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse legislativo ele estabelece as normas que regem a sociedade, ou seja, cabe a ele criar as leis e principalmente a questão de fiscalizar, em que muitas vezes esse legislativo ele não é restrito somente, aí, como vocês observam no slide, aos senadores dentro do Congresso, aos deputados e vereadores dentro das câmaras, não. O poder legislativo ele muitas vezes também pode ser realizado pelo presidente da República ou pelo prefeito ou pelo governador, porque ele também podem fazer algumas leis, alguns decretos, como nós vemos atualmente. Então, o presidente da República ele faz isso através de medidas provisórias, governador e prefeito através de decretos. Então, são formas também de legislar. O executivo ele é responsável pela administração dos interesses públicos, sempre de acordo com a Constituição, que é a Carta Magna do nosso país. E, claro, as leis de uma maneira geral. O executivo ele é distribuído no âmbito nacional, regional e municipal. A nível nacional é o presidente da República, a nível regional é o governador e a nível municipal é o prefeito. Então, o executivo ele tem a função de executar, a função de mexer ali com o dinheiro. Então, é o poder que mais, digamos assim, tem a autonomia para realizar as coisas de uma forma concreta, porque ele é quem administra o país, ou o estado, ou o município de uma forma direta. E chegamos ao judiciário, que o judiciário ele possui como tarefa principal, no caso são duas tarefas principais, em que a primeira é a de controle da constitucionalidade, ou seja, é ele verificar a compatibilidade das normas, das leis com a Constituição da República para saber se nada é ilegal, para tentar fazer as coisas de uma forma justa e organizada. E a segunda é justamente a de solucionar as controvérsias que vão surgir aí da aplicação das leis. Então, é julgar. Então, muitas vezes controlar ali os crimes de uma forma julgando. Então, esse judiciário ele tem muitas vezes essa função
de solucionar os problemas que acontecem ali de acordo com as leis. Então, eu espero que todas essas características tenham ficado extremamente claras. Agora nós vamos ter um momento de tirar essas dúvidas que tenham vindo a surgir na cabeça de vocês. Vamos fazer algumas discussões que vocês acharem pertinentes e após essas discussões nós vamos começar a fazer a nossa atividade que já está no ambiente e vocês já podem até consultá-la para saber o que é e dentro do chat nós podemos tirar as dúvidas também sobre essa atividade. Então foi um prazer imenso estar com vocês nesse momento e até mais.